Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. E esse é um daqueles dias em que eu gostaria de vir aqui como um economista, um bom economista, para dizer o que está acontecendo. E o que está acontecendo é gravíssimo. Mas não posso, porque em termos de economia, sou leigo. Tão leigo quanto qualquer um dos amigos aqui que não tenha feito economia, é claro. Portanto, só posso dar a minha visão de leigo sobre o assunto. Bem, eu tenho pesquisado bastante e, como leigo, a sensação no momento, em termos econômicos, é de que uma grande tsunami pode atingir o mundo todo. Tudo porque, imaginem o seguinte, uma grande montanha cujo interior comporta um grande vulcão, entrou em erupção e, mais do que isso, constatou-se uma rachadura na grande montanha. Não estou falando de Cumbre Vieja, nem de La Palma, não é nada disso. Estou falando da economia chinesa. Ela é uma grande montanha, cujo interior é composto por um vulcão que entrou em atividade. E alguns terremotos próximos a esse vulcão aumentam a chance da fissura romper-se totalmente e parte da montanha cair no mar e levar uma grande tsunami para o mundo todo. Aliás, este processo já começou. Dentro da montanha chamada China, a sua principal construtora, ou melhor, a segunda maior construtora do país, entrou numa crise sem precedentes, deve 300 bilhões de dólares e, ao que tudo indica, dará o calote. E isso será o rompimento da montanha, cuja queda no mar levará tsunami para todos os países do mundo. Bem, estou falando como leigo, claro, mas uma rápida olhada hoje nos noticiários econômicos, vemos o seguinte. Por exemplo, o Epoch Times diz que ontem, segunda-feira, os principais índices de Wall Street caíram abertamente, já que as preocupações com o ritmo da recuperação econômica misturada com temores sobre o contágio financeiro de problemas da Evergrande na China colocaram pressão de venda sobre os ativos de empresas. O Dow Jones, na abertura, caiu 125,16 pontos, ou seja, 0,36%. Já o S&P 500 abriu em baixa de 30,04 pontos, ou 0,68% de queda. A Nasdaq caiu 285 pontos, 285,83 pontos, ou 1,90 de queda. Às 11 horas, horário de Nova York, ontem, o Dow Jones caiu cerca de 490 pontos, ou 1,42, e o S&P 500 caiu cerca de 71 pontos. A Nasdaq caiu 318 pontos, ou 2,1%, muito alto, com base em dados do mercado da TradingView.com. O índice de volatilidade VIX, apelidado de mediador do medo de Wall Street, subiu 4,86 pontos, ou 23,35, a partir das 9 horas e 52 minutos, horário de Nova York, enquanto os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e ouro viram fluxos de capital, sugerindo que ativos seguros estavam em jogo. Ou seja, o povo indo procurando mais o ouro, mas as criptomoedas também caíram. As ações da Evergrande caíram mais de 80% só neste ano, enquanto enfrenta dívidas, aumentando as preocupações sobre a saúde da economia chinesa após a recente repressão de Pequim às empresas de tecnologia. A segunda maior incorporadora imobiliária da China, Evergrande, está enfrentando uma crise de liquidez, pois sua negociação de títulos foi suspensa pelo governo.
Sem acesso a financiamento, a Evergrande não poderá pagar seus fornecedores, concluir projetos ou aumentar receitas, o que aumentará a probabilidade de inadimplência, fato que pode repercutir em toda a economia chinesa, escreveu o economista Antônio Graceffo em análise ao Epoch Times. Abre aspas, um colapso total da Evergrande pode causar turbulência econômica generalizada e até mesmo agitação civil. Bem, aqui em outro site, este da Rede Globo, o G1, informa que a Evergrande tem hoje 1.400.000 imóveis em construção que podem nunca ser entregues. A mesma matéria diz que a Evergrande tem uma dívida de 300 bilhões de dólares em débitos abertos com juros rolando acima da capacidade de pagamento. A matéria diz que a empresa chegou a desenhar um plano para cortar 100 bilhões das dívidas até meados de 2023, mas até agora havia cortado apenas 8 bilhões. A agência de classificação de risco Fitch diz que algum tipo de calote é provável. Bem, esses são os elementos principais da tsunami que pode vir por aí, ou seja, um colapso financeiro mundial. Aqui no Brasil, a Ibovespa sentiu bastante desde o começo da semana, desde o final da semana, na metade da semana passada, as ações começaram a despencar. Quem acompanha a Vale, por exemplo, percebe assustado a sua grande queda. Isso porque a segunda maior empresa de construção civil da China simplesmente parou de construir, o que significa que empresas como a Vale, que exportam minério de ferro, por exemplo, não tem mais um mercado próspero na China. Outras empresas que vendem o vergalhão de ferro também perderam esse mercado. Com o desaquecimento da construção civil na China, os exportadores perdem muito. Como tem, por exemplo, grandes acordos com a China, perdem grande fatia de compradores, o que faz os seus preços despencarem, ou seja, o preço dos ativos caindo bastante. E na queda, muita gente vai vendendo para não perder muito. E aí se faz um efeito em cascata. É mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, a questão na China é gravíssima, porque o governo chinês pode ter encontrado o seu calcanhar de Aquiles. Empresas da construção civil costumam fazer dívidas para receber lá na frente, depois de venderem seus apartamentos, suas casas na planta, e saldar pelo menos parte da dívida. Neste caso, coincidindo com a pandemia, o mercado desaqueceu e a Evergrande, que já tinha dívidas monstruosas de 2019 para serem pagas em 2020, acabou não pagando tudo, aumentou-se os juros da própria dívida e de 2021, quando deveria pagar dívidas de 2020, a inadimplência foi ainda maior, ou seja, os compromissos só aumentaram. A sua confiança diminuiu e os bancos que emprestaram dinheiro, bancos chineses que emprestaram dinheiro para a Evergrande, veem as suas dívidas aumentarem, porque este calote pode ser repetido por outras grandes empresas. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o preço dos imóveis cai bastante e aqueles que financiaram suas casas, ou melhor, que deram seus imóveis como garantias para financiamentos, têm os seus imóveis super desvalorizados, criando uma gigantesca bolha imobiliária. É claro que isso, como disse, afeta o mundo todo, porque o mundo todo faz negócios de modo prioritário com a China. Vejam, por exemplo, o caso da Vale. Certamente a China é o seu maior comprador de minério. E aí, se a China para de comprar, aqui a Vale perde o seu maior cliente.
se diversificasse mais, não teria, quem sabe, uma queda tão acentuada em tão pouco tempo. É uma grande bola de neve e eu, como leigo, repito, como leigo, digo que sim, pode atingir como um tsunami todos os países do mundo. O que acontecerá com as bolsas? Bem, aí entra a questão também da inflação nos Estados Unidos. O Fed, que costumava comprar mensalmente mais de 120 bilhões de dólares em ações ou títulos do Tesouro para que as bolsas não despencassem, agora recuou. Só decidirá em novembro se continuará comprando ações para manter o mercado de pé. Sim, e a inflação nos Estados Unidos segue alta, não tanto pelo índice do consumidor, mas pelo índice do produtor, o que também preocupa e muito a situação. Numa recente reportagem do próprio Epoch Times, vemos que a inflação de preços ao consumidor ficou em 5,3% nos últimos 12 meses, de agosto de 2020 a agosto de 2021, ou seja, 0,1 ponto percentual abaixo dos números de julho e junho, que foi a maior recuperação em 12 meses desde 2008, de acordo com o relatório do índice mais recente de preços ao consumidor dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o ritmo mensal da inflação caiu para 0,3% em agosto, de 0,5% em julho e 0,9% em julho, sugerindo que o pico da inflação pode ter passado. Aí você fica tranquilo. Bem, se o pico da inflação passou, então agora é hora de relaxar, esperar um pouquinho que o mercado volta a se recuperar rapidamente. Só que não, porque esse é o índice da inflação do consumidor. Mas o consumidor consome o quê? Produtos que alguém faz, evidentemente, ou seja, o produtor. E é aí que mora o perigo. O índice de preços ao produtor, que mede os custos dos insumos das empresas, aumentou 8,3% em agosto, maior alta registrada em 12 meses, reforçando as preocupações com a inflação, uma vez que a elevação dos custos de produção tende a impactar os consumidores. Então você agora já caiu um pouco mais na real. Percebe que tudo aumentará de preço logo mais. Por quê? Porque os insumos dos produtores aumentou. Então, se você pensava em trocar, por exemplo, a sua geladeira no final do ano, certamente correrá para a loja agora, enquanto os preços ainda não estão tão altos, já que a sua geladeira está velha e faz um barulhão danado para gelar a sua cervejinha. Aí você chega na loja e não tem a geladeira nova, tem a velha, quase igual à sua, com um preço exorbitante. Isso, é claro, já faz parte do jogo da inflação. A mesma coisa no seu veículo. O seu veículo está tão velho que custaria mais consertá-lo do que comprar um novo. Então você corre para a loja para comprar um carrinho novo, porque vai aumentar muito logo mais na frente, e percebe que não tem carro. Esse é evidentemente o sinal, o sério sinal de que a inflação será galopante no mundo todo, mas a montanha chinesa que está prestes a cair no mar. Bem, como tudo que é impulsionado desde a China nos gera alguma suspeita, e precisamos admitir que a suspeita não é pequena, muita gente tem pensado o seguinte: será que a China não planejou esse troço todo para quebrar todo mundo e depois abocanhar tudo que ficou para trás? Não sabemos. O que sabemos, de modo hoje, ou pelo menos nesse momento bastante seguro, é que a China tem sim um calcanhar de Aquiles. Porque quem emprestou dinheiro para a empresa chinesa Evergrande foram bancos chineses. E é claro que isso gera um transtorno econômico, primeiro, na China. Pode ser que esteja aí o calcanhar de Aquiles deste novo império. Acontece que se o império cair, caem todas as nações que fizeram laços amorosos com o império. Parece coisa bíblica, não?
Por enquanto é isso, vou ficando por aqui com a minha visão de leigo. À noite ou à tarde eu volto para falar sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Em TEDx, pois.